poder dela que poder estar com o Senhor. Sabe as dificuldades, né? De cada pessoa. Eu acho que o caminho até chegar à igreja pode ser o caminho mais longo que tem. Igual a minha esposa falando, né? Ontem, aquele setor de Campina Grande ali estava questionando as pessoas para adorar uma pessoa, buscar uma pessoa, ver uma pessoa de longe, né? E pagando caro. Quando fui convidado a levar a palavra, eu pude colocar lá numa igreja muito. Era um culto assim, no quintal, em casa, sem cobertura, a chuva caindo. Vamos embora. E estava lá da Jacé, né? Que é deficiente visual, é claro. E mesmo assim os irmãos estavam lá. Poucos, mas estavam, né? E hoje a resposta para tantas perguntas que nós temos, irmãos, é o cumprimento da palavra de Deus. Que diz que nos finais do tempo, né? O amor de muitos esfriaria, né? E também Jesus falou que a sua vida que não aconteça nem no sábado, né? Mas hoje, e nem no inverno, como nós estamos vivendo. Por quê? Porque no sábado as pessoas às vezes não trabalham domingo. Aí geralmente vai para as festas, vai para as farras, vai fazer outras coisas. E no inverno, porque as pessoas conseguem ir para todo lugar do inverno, menos para a casa do Senhor, para a igreja. Isso aqueles que estão frios na fé. Os que são fervorosos conseguem vir buscar a Deus em qualquer área. Louvado seja Deus, louvado a Deus por Deus mesmo. Poucas pessoas, mas sempre tem. Pastor, o senhor vai para o monte? Vou marcar para a gente, está fazendo uma campanha na casa de fulano, está fazendo campanha de não sei quem. Quer dizer, está ativo pela situação. Até porque a nossa obra, nós como pastores, né, irmãos, não é só na igreja. Tem pessoas lá fora, você tem redes sociais, que podem lhe procurar precisando de uma palavra, de oração, de um conselho. Você tem que ter uma palavra de Deus para poder mudar uma vida, aconselhar uma vida. Amém, irmãos? Eu vou ler um texto aqui da palavra de Deus. Está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. É um texto muito conhecido dos irmãos. Louvado seja Deus. A história de Marta e Maria. Louvado seja Deus. Desde a tarde eu comecei essa mensagem aqui, à tarde. Louvado seja Deus. Talvez você não esteja precisando, talvez seja preparado. Mas, vamos embora. Livro de Lucas 10, versículo 38. Amém, irmãos? Diz assim: e aconteceu que, indo eles de caminho, entrou em uma aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir só. Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas,
mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém, irmãos? Meus irmãos, nós observamos aqui um texto da palavra de Deus, onde Jesus chega em uma aldeia chamada Betânia. Uma aldeia não era uma cidade, mas era um povoado. E Jesus escolhe a casa de Marta, Maria e Lázaro para poder entrar. Então já havia aí, irmãos, um privilégio para aquela família. A Bíblia não relata o nome dos pais, do pai, da mãe. Só diz que eram 3 irmãos que moravam numa casa só. Então simplesmente diz a palavra, glória a Deus, que Jesus ele resolve pousar ou parar na casa de Marta. A Bíblia relata que a casa era de Marta, porque Marta era a irmã mais velha. Então a casa, louvado seja Deus, sempre tinha a responsabilidade do irmão mais velho. Então simplesmente diz a palavra, glória a Deus, que quando Jesus chega, a primeira pessoa que vai recebê-lo é Marta. Então quer dizer que receber Jesus, irmãos, não quer dizer que vai servir a Jesus. Receber Jesus não quer dizer, louvado seja Deus, que vai estar aprendendo com Jesus, vai estar andando com Jesus, vai estar obedecendo a Jesus. Quantas pessoas que até receberam Jesus antes da gente? Onde essas pessoas estão agora? Quantas pessoas até pregou para nós? Onde essas pessoas estão agora? Muitas pessoas até falaram, não, eu não vou lhe deixar nunca, eu vou estar com você, com Jesus até a vida. Mas deixou Jesus, deixou você e abraçou. Quem está aqui? Então simplesmente diz a palavra que Marta recebe Jesus na sua casa. Recebe Jesus e vai para os seus afazeres, o seu cotidiano, o seu dia a dia. E nós sabemos, irmãos, que o que muitas vezes nos afasta de Deus é a nossa ansiedade, a nossa preocupação com as coisas aqui da terra. Temos que trabalhar? Sim. Temos que manter a casa em ordem? Sim. Temos que fazer as coisas certas? Sim. Mas só louvado dizer que nós temos uma vida cheia de escolhas. Jesus estava em uma casa e aparentemente só tinha 2 pessoas nessa casa, Marta e Maria. Mas só que o texto diz que eles entraram em Betânia. Então quer dizer que os discípulos também estavam naquele lugar. Então era uma oportunidade única, que muitas vezes as pessoas deixam passar. Então quando Marta, irmãos, vê que Jesus chega na casa, ela recebe, abre a porta. Já Maria chega depois. Maria chega, já vai diretamente para os pés de Jesus. Maria já vai, diz a palavra que o intuito de Maria era ouvir a palavra de Jesus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não tem como eu ter fé se eu não ouvir o que Deus tem falado comigo. Não tem como eu ter fé se eu não entender que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Aquilo que eu me dedico mais é o que vai ser mais importante e mais valioso para mim. Aquilo que eu tenho mais tempo, aquilo que eu quero mais, aquilo que eu me dedico mais, aquilo que eu dou mais atenção, aquilo que eu vou fazer mais, vou fazer com prazer, que eu vou fazer com gosto, é aquilo que vai ser valioso para mim. E Maria, ela vai aos
pés de Jesus, ouviu os seus ensinamentos. A Bíblia não relata o que Jesus estava ensinando. Só que o texto que Jesus, louvado seja Deus, que vem acerca de Marta e Maria, é o texto que vem depois, louvado seja Deus, da parábola do bom samaritano. Então talvez Jesus estivesse falando de compaixão, talvez Jesus estivesse falando de ajuda, falando de perdão, falando de investimento no reino dos céus. Mas Marta demonstrava mais prazer nas coisas de casa. Não é que seja errado, mas a Bíblia diz que há tempo para tudo. Não conseguimos, irmão, manter uma casa em ordem. A gente pode até tentar colocar, mas manter, não. É difícil. E o que me chama a atenção é que Marta estava nos seus afazeres, no seu corre-corre, afadigada, cansada, preocupada, ansiosa. E Maria estava o quê? Tranquila, sentada, em paz, perto de Jesus e ouvindo a voz de Jesus. Então, quem é que vai trazer paz? É eu deixar de me preocupar com aquilo que não merece a minha preocupação. É eu me dedicar a ouvir o que Jesus tem para me dizer. É eu parar para louvar e Deus, escutar o que Jesus quer falar para mim. Então, o que me chama a atenção é que Marta ia de um lado e para outro, de um lado para outro, de um lado para outro, de um lado para outro. E Jesus ensinando. E Jesus não chamou Marta para ouvir. Jesus não mandou Marta parar, mas também não mandou Maria sair. Porque uma coisa que Deus respeita, irmãos, é o nosso direito livre disso. É o arbítrio. Jesus não vai chegar lá na parte do povo e vai dizer: vou desse monte de crente aqui no meio, não. Mas também não vai pegar, louvado seja Deus, um monte de crente que não quer fazer nada para ele, porque não vai forçar. Ele não força. Ele deixa a gente livre para fazermos o que nós bem queremos fazer, quisermos fazer. Então, simplesmente, aquela tranquilidade, louvado seja Deus, de Maria, incomodou a Marta. Então, o que é que nós aprendemos? Que tem pessoas que não buscam a Deus e se incomodam com o que você busca. Tem pessoas que não vêm e se incomodam com o que você vem. Tem pessoas que não ajudam, mas se incomodam com o que você ajuda. Tem pessoas que não são fiéis e se incomodam com a sua fidelidade. Só que simplesmente Maria não estava nem aí para o que Marta estava pensando. Porque simplesmente, meus irmãos, se nós pararmos para tentar agradar pessoas e não agradar a Deus, não vai adiantar nada. Temos que agradar a Deus em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas. Então simplesmente diz a palavra que Marta chega para Jesus e diz: Senhor, o Senhor não se incomoda. Quem está incomodado é quem? Marta. Aí tem pessoas que se incomodam e querem que você se incomode também. O Senhor não se incomoda. Deus está servindo sozinho. Se servindo a quem? Quem ele está servindo? Quem servia biblicamente era Maria, que estava aos pés, que estava louvado em posição de adoradora, que estava em um local para ouvir a voz de Deus, louvado seja Deus. Mas tem pessoas que acham que está servindo porque faz as coisas materiais, mas é espiritual, a pessoa relaxa. Então simplesmente diz a palavra, glória a Deus, aleluia. Diz a palavra que Jesus, ele fala com Marta.
Só que Jesus repreende Marta e disse: Marta, por que tu estás ansiosa? Tu estás inquieta. Por que estás preocupada? Uma coisa só basta. Quantas? Uma coisa só basta, irmãos. Está preocupado, está ansioso, está ansiosa, está com medo, está com dúvida, está com insônia. Uma coisa só basta: é estar nos pés de Jesus, é confiar em Jesus, acreditar em Jesus. Então diz a palavra, glória a Deus, que Jesus disse: olha, uma coisa só basta. E Maria escolheu a melhor parte. Olha só, Jesus não está desclassificando Marta porque estava, irmãos, fazendo os afazeres de casa, não. Ele não está dizendo que você está errada, não. Mas a hora, o mais importante era quem? É Jesus que estava lá. O mais importante é ouvir o ensinamento de Jesus, a palavra de Jesus. Eu entendo, irmãos, que Jesus se agrada quando nós paramos o que estamos fazendo para dar atenção a Ele. Até você mesmo. Quando você vai conversar com alguém, você está conversando com a pessoa, e a pessoa não presta atenção, a pessoa não dá atenção, a pessoa não olha para você, você não se incomoda, não. Só que Jesus simplesmente, Ele, louvado seja Deus, sempre teve domínio próprio. Ele sempre teve um autocontrole do governo em toda situação. Ele já sabia que Marta ia se incomodar com Maria. Aí Jesus simplesmente, glória a Deus, diz: Maria escolheu a melhor parte. E dela não vai ser tirada, vai permanecer. Ou seja, a vassoura todo dia tem, o lixo para apanhar todo dia tem, casa todo dia se passa pano, todo dia se limpa fogão, todo dia se lava banheiro, todo dia louvado se espana alguma coisa, troca uma roupa, lava, todo dia tem. Mas Jesus, irmãos, é a coisa mais importante das nossas vidas. Isso não quer dizer que você vai parar de fazer as coisas para ficar direto nos pés de Jesus, não, mas há tempo para tudo. Quem já ouviu falar de devocional? É o momento que você lê um versículo, você escuta um louvor, você faz uma oração. É o momento que você faz uma reflexão. Louvado seja Deus, eu amo quando eu estou no monte. Louvado seja Deus, principalmente quando eu estou só. Eu leio, eu medito, eu reflito, eu converso com Deus, eu paro para ouvir Deus. Porque na nossa correria, no nosso dia a dia, a vida todo dia tem roubado o nosso tempo. Todos os dias. Você acorda pela manhã, não sabe nem o que vai fazer.